Os memes são, na realidade, ideias que se propagam através das pessoas, através das gerações. Fala galera, Viralizando na área, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre memes. Vamos conhecer um museu de memes, é um projeto da Universidade Federal Fluminense, e quem vai explicar um pouquinho sobre isso pra gente é o Vitor Chagas. Tudo bom, Vitor? Tudo bom? Primeiro, obrigado por receber a gente aqui. Explica pra gente um pouquinho o que é esse museu de memes, cataloga os melhores memes da internet, é isso? Pois é, o museu é um projeto online, na verdade, que surgiu em junho de 2015, né? A gente já vinha desenvolvendo um conjunto de pesquisas aí na universidade desde 2011, pelo menos, no âmbito do curso de graduação em estudos de mídia, a pós-graduação em comunicação, né? E aí, enfim, a gente começou a regimentar material. A primeira providência foi justamente essa, né? Uma vez que se ouviu muito pouco falar, a gente está falando de 2011, né? Se ouviu muito pouco falar sobre esse fenômeno, a primeira providência que a gente tomou foi justamente de arregimentar material de pesquisa para poder discutir um pouquinho melhor esse fenômeno. Pô, não esquece. Já é a quinta vez que eu ouço. Eu gosto do mesmo. Foi no momento em que a gente começou a desenvolver uma série de atividades na universidade, né, que a gente olhou para aquele material que a gente já tinha acumulado e a gente falou, bom, vamos tentar transformar isso, né, num projeto que eventualmente possa ser acessado pelo grande público, né? Daí surgiu o museu, na verdade, no fundo, partindo de uma brincadeira, né, do que a gente já fazia no âmbito da universidade. A gente já tinha um conjunto de mini exposições que a gente apresentava periodicamente aos alunos e ao público em geral, né, e a gente olhou para aquilo e falou, bom, por que não transformar isso efetivamente num acervo online? A história começou quando um relógio esquisito gritou no pulso dele vindo lá do infinito. E a partir daí a gente olhou para esse material e falou, bom, a gente já tem aqui um conjunto de mini exposições, né, então vamos transformar isso num museu. Né? O museu ele tem um pouco uma provocação que vai num duplo sentido. Né? Então, ao mesmo tempo em que ele brinca com a ideia do museu propriamente, né, deslocando de sentido aquilo que normalmente a gente concebe como uma instituição de elite, de salvaguarda de uma arte erudita e tal, né? A gente está brincando e trazendo a cultura popular de internet para esse universo. Vamos mostrar cultura para esse povo? Vamos, faz um gritinho aí pra nós. Parabéns! A gente também está apontando a provocação num outro sentido. Agora você! Fazer um falsete? É, faz o que você quiser. Ou seja, de deslocar também o significado do meme, né? Ou seja, aquilo que em princípio a gente pode olhar com um sentido muito do banal, do cotidiano. Leva sempre pro humor, né? Na maioria das vezes, né? Exato, né? E que esvazia muito do sentido. Ah, mas isso é uma coisa corriqueira, né? Então a gente olhou para isso e resolveu transformar isso efetivamente num objeto de estudo, numa obra de arte, né? Tal como os museus fazem, o meme é particularmente o nosso objeto. O melhor amigo que só passou de ano por sua causa. Tá, piada é boa. Ele é um gênero midiático, né? É uma espécie de uma manifestação cultural muito própria da internet. Na verdade, a gente trabalha muito com essa ideia, né? E eu costumo contar uma espécie de uma anedota, na verdade, pessoal, né? Que diz muito sobre a origem do próprio museu, né? Eu tinha um convênio com o pessoal da Fundação Wikimedia, que são os mantenedores, criadores da Wikipédia, né? E em determinado momento a gente resolveu produzir verbetes a respeito de teóricos da comunicação, de assuntos relacionados ao universo da teoria da comunicação, os conceitos propriamente das tecnologias da comunicação e por aí vai, né? E numa reunião com outros professores que faziam o mesmo, cada um na sua área, né? Eu sugeri então que a gente passasse a produzir verbetes sobre memes, né? Foi naquela ocasião que eu recebi como resposta, né, uma coisa que me intrigou muito, né? Uma das professoras que estava presente no seminário disse pra gente: ah, mas por que a gente vai produzir conteúdo a respeito dos memes de internet se isso, na verdade, é uma linguagem absolutamente irrelevante? Qual é o sentido disso? Uma perda de tempo.
Que tipo de manifestação é essa, né, que vale a pena a gente atentar para isso, se a gente está falando aqui no universo de uma enciclopédia virtual? A enciclopédia deve prezar pela relevância cultural e por aí vai, né? Foi aí que eu olhei a própria Wikipédia, né, e falei, bom, vamos então olhar para a Wikipédia, né, e entender um pouco melhor como é que ela trata os seus conteúdos. E uma das coisas que eu descobri logo de imediato, né, e usei para responder essa crítica, foi justamente uma passagem sobre Galvão Bueno na Wikipédia. O Galvão Bueno, locutor esportivo, bastante famoso e tal, na Wikipédia em inglês tinha uma longa passagem, um verbete sobre Galvão Bueno, dizendo respeito ao Cala a Boca Galvão. Olhando para isso, eu falei, bom, se o pessoal lá fora reconhece o valor desse meme, por que que a gente aqui não tem um verbete sobre o Cala a Boca Galvão? Por que que aqui o verbete sobre Galvão Bueno, até então, por exemplo, não tinha nenhuma passagem mencionando esse meme? É possível que lá fora, talvez, muitas pessoas conhecessem o locutor esportivo pelo fato dele ter se tornado um meme e não o contrário. Eu sei o que estão dizendo. Fala pra ela não falar. Fala pra ela diminuir. Só se eu matar ele, cara. Uma pesquisadora inglesa, por exemplo, a Heather Ross, descreve o Cala a Boca Galvão como a maior piada interna do mundo, né? Porque só nós brasileiros entendemos. Na verdade, isso partiu de uma espécie de uma trollagem. Na Copa de 2010, quando as pessoas começaram a gritar isso nos estádios, levaram isso para o Twitter, né? E aí um blogueiro, naquela ocasião, resolveu dizer que Cala a Boca Galvão, para os gringos que não estavam entendendo absolutamente nada, era uma expressão que dizia basicamente o seguinte: salvem os pássaros Galvão da extinção. Eu lembro dessa história, E toda vez que a gente tuitasse Cala a Boca Galvão, então você estaria gerando renda para ajudar a campanha. Né? Então é uma piada, na verdade, que só nós conseguimos entender o sentido. Né? Tá aí um pouco da importância dos memes na nossa cultura contemporânea. Agora, você acha que o Brasil ele é um dos maiores produtores de memes mesmo que tem no mundo? Eu gosto de olhar para esse fenômeno, né, respeitando um pouco da diversidade cultural, né? E uma das primeiras coisas que chama atenção é o fato de que a gente tem, de fato, um humor muito peculiar. Vem afobado assim não, vem tranquilo. Mas o nosso humor, ele é tão peculiar quanto o humor dos outros, né? É bom a gente olhar e observar, por exemplo, que se a nossa peculiaridade é talvez a de perder o amigo, mas não perder a piada... Vem tranquilo. Né? O humor chinês é um pouco diferente do nosso, porque o humor chinês está o tempo todo tentando burlar a censura estatal. O humor americano é um pouco diferente do nosso, porque o humor americano é aquele de levar ou elevar até o limite a piada, no sentido da liberdade máxima de expressão. Né? O humor judaico é um pouco diferente, o humor latino, mexicano é um pouco diferente. Né? Então, respeitando um pouco das peculiaridades de cada uma dessas formas de humor, a gente entende que o Brasil ele se insere nesse ecossistema. Que o meme, hoje em dia, ele já pode ser utilizado como uma forma de interpretação do momento social também, né? Exato, né? Na verdade, o que a gente tem é que cada vez mais os memes comentam os acontecimentos, né? Então eles funcionam como uma espécie de uma linguagem que debate a respeito do que está acontecendo propriamente, né? Seja no universo político, seja no universo cultural, né? Os memes eles funcionam muito no âmbito de um comentário social de internet, né? Ou seja, as pessoas estão conversando ali e reagindo, se expressando através dos memes, né? Seja aquele meme, por exemplo, com a expressão mais básica de uma reação a um comentário anterior, do tipo Michael Jackson comendo pipoca na cena do Thriller, seja um meme propriamente que brinca com aquela cena em específico, ou com aquela situação em específico, né? Muitos memes eles surgem de uma forma absolutamente espontânea, né? Então é no momento em que esse contexto surge, que o erro acontece, um determinado personagem faz uma pose muito exagerada, que aquilo ali é descontextualizado e transformado em um meme. Isso acaba ajudando a gente a entender um pouquinho do que está acontecendo, né? A nossa conjuntura é explicada em parte pelos memes. Eu lembro que você estava falando essa questão dos memes que vem lá de fora para cá, tinha um que era da menininha, que ela olhava para trás, tinha uma casa pegando fogo. Isso foi muito utilizado aqui para várias coisas, time de futebol perdendo. Na verdade, a gente tem gêneros e funções de memes bastante diferentes que a gente deve observar. Para começar, a gente tem um gênero que a gente costuma classificar como meme de ação persuasiva, né? Um meme de ação persuasiva é aquele que diz respeito a uma tentativa de se vender efetivamente uma determinada mensagem,
né? Esse meme ele atua muito colado à propaganda propriamente dita, né? Então ele funciona muito como uma peça viral. E aí é importante a gente entender a diferença entre memes e virais para entender... Ah, tem essa diferença então. Pois é, a gente usa essas duas categorias de forma muito indiscriminada. Mas o fato é que os virais, eles normalmente atuam de uma forma unívoca, individual, individualizada, né? Ou seja, é uma mesma peça que se propaga, né? Daquela forma construída e finalizada como ela já se apresentou originalmente. O meme, na verdade, ele é caracterizado muito mais do que propriamente pela viralização, pela ressignificação do seu conteúdo, né? Ou seja, um meme de internet, na verdade, ele é caracterizado pela paródia, né? Pela exploração do sentido, pela adaptação, né? Então, assim, é claro que virais podem se converter em memes, memes podem se converter em virais. Mas um exemplo que eu costumo dar para facilitar um pouco esse entendimento, né, é o videoclipe do Gangnam Style, por exemplo. Sim. Gangnam Style é o videoclipe mais assistido na internet, no YouTube, né, já deve ter passado aí os seus 10 bilhões de visualizações. E na época o YouTube teve que colocar mais um dígito no contador dele porque não dava para contabilizar, né? Pronto. Open Gangnam Style. Nesse sentido, o videoclipe é o viral, né? As paródias criadas em cima do videoclipe é que memetizaram essa peça. O conceito de meme ele surge na década de 70, muito tempo antes da internet. Foi um biólogo chamado Richard Dawkins, que no momento em que ele estava escrevendo um livro chamado O Gene Egoísta, um best-seller bastante famoso e que discute um pouco as ideias do determinismo genético, né? Ou seja, de forma muito resumida, nós somos o que nós somos porque os genes nos tornaram dessa forma, né? São os genes competindo entre si que acabaram fazendo com que nós herdássemos esses caracteres, né? E aí, em um determinado momento, num capítulo razoavelmente lateral da obra dele, ele disse, mas nós não temos só os replicadores biológicos para nos basear, né? Também existem outros replicadores, né? Por exemplo, há um replicador que expressa muito bem a maneira como as ideias se propagam através das gerações. E isso não é puramente um fenômeno biológico, né? Nós precisamos entender e criar, para entender um pouco melhor isso, uma outra categoria, a categoria dos memes, né? É aí que ele cria esse conceito para dizer basicamente que os memes são, na realidade, ideias que se propagam através das pessoas, através das gerações. Vitor, muito obrigado por ter recebido a gente aqui e ter trocado essa ideia sobre o Museu dos Memes. Quem quiser visitar, como é que faz? Então, eu que agradeço o espaço, a oportunidade, e quem quiser visitar a gente é só acessar www.museudememes.com.br. Então, galera, agora a gente vai para o intervalo e na volta a gente vai trocar uma ideia muito maneira com o pessoal do South America Memes. Espera aí que a gente já tá de volta. Opa, peraí só um instantinho. Aê, consegui. Voltou. Estamos de volta com o Viralizando e depois dessa matéria no Museu dos Memes em Niterói, viemos aqui ao Rio de Janeiro para poder falar com o pessoal do South America Memes, o maior portal de memes do planeta. Eu vou falar aqui com ele, Gabriel, Tamires e Jones. Tudo bom, gente? Tudo bem. Se começar, se eu ver essa bancada aqui, eu falei, cara, vou começar igual o jornal para poder já para o negócio ficar como. Como é que começou o South America Memes? Bom, a South America Memes, ela foi uma página... Foi não, ela é, né? Cruz credo. Ainda não acabou. Ela é uma página que foi criada em 2015 pra fazer uma zoeira entre amigos. Tipo, eu zoando a cabeça do Jones. Vocês parecem que não entendem muito bem, porque vocês mandam meme, é reprovado, vocês me xingam os mods e não é assim que funciona. Alguma coisa entre amigos. Uhum. Não tinham memes mundialmente conhecidos ainda. Era só uma zoeira entre amigos. Só que teve um meme em específico, que foi do Fezinho Patati, que é o cara que faz o Passinho do Romano, que tem um canal no YouTube, etc. Ah, que ele gravava até em casa, né? Tinha um muro chapiscado assim. Isso, exatamente. É bem antigo esse meme. E esse meme viralizou de uma forma absurda. E a gente percebeu que a gente podia crescer muito se a gente fizesse meme com outras coisas além de zoar o Jones.
Daí começou todo esse conceito de viralização de conteúdo e produção de conteúdo viral da South America Memes. No começo de 2016, a gente viralizou o Tá Tranquilo, Tá Favorável. Aquela música do MC Bin Laden, que é muito memeável. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Só que a gente não tinha selo naquela época. Então, o conteúdo viralizava, o vídeo viralizava, só que a pessoa não sabia de onde era. E a gente teve a ideia de criar o selo e colocar o selo nos vídeos para as pessoas começarem a identificar de onde vinha esse conteúdo. E foi assim que a Sam cresceu, que a Sam tomou notoriedade e que criou toda uma identidade visual em cima desse selo aqui. O South America Memes não copia, não, comédia. Cópia, não comédia. É isso aí. Cópia não. Cópia não comédia. Já tô sabendo legal, né? Jones, fala pra mim, como é que surgiu essa coisa de vocês colocar... Já tá rindo, já. De vocês fazerem, assim, mais de uma página pro South America Memes, né? Que hoje não é uma só. É porque a gente tem 3 grupos. E cada grupo tem qualidade pro meme. A lixeira é meme ruim, máquina é meme bom, mais ou menos, e a Sanga, o grupo principal, é meme bom. Que nação é o seguinte, só pode meme bom, meme de qualidade. Por isso são 3 páginas, 3 grupos, e 3 canais e 3 Instagrams. E no início vocês usavam muitas coisas assim que vinham de filmes, enfim, de repente coisas de televisão. Vocês continuam fazendo esse tipo de coisa agora que vocês têm essa proporção maior? Sim, a gente toma algumas restrições de conteúdos de direitos autorais alheios, né, de terceiros. Então, a gente tem uma tabela do que a gente pode usar e do que a gente pode não usar. Inclusive, tem toda uma conversa, uma comunicação com estúdios, com pessoas que fazem vídeo, com os detentores do conteúdo, que a gente conversa e a gente entra num consenso pra gente poder fazer essa brincadeira, esse meme. E meio que já rola do pessoal chegar em vocês e falar assim, pô, olha só, vai lançar um filme tal, faz um meme aí, já chega junto numa graninha, e ó, faz um meme aí só pra gente divulgar o filme de uma forma diferente, sim, rola isso? Sim, vem, mas ainda é muito pouco. O mercado ainda não enxerga o meme como algo extremamente comercial. O seu erro é pensar que está na América. Você está muito longe de casa. Brasil! Mas é. E fica essa dica aí. Fica a dica. E é bem mais barato. Tamires, fala pra gente, de onde é que vem assim, os conteúdos que vocês usam como base pra fazer os memes? Os nossos membros, a gente recebe milhares de memes por dia. Tem muita coisa que não pode ir, tem coisas com xenofobia, racismo também. Então a gente procura moderar. A gente tem mais de 70 moderadores cuidando dos memes que os membros enviam pra gente. Tem também os administradores, que além da gente, tem algumas outras pessoas que eram moderadoras e que cresceram junto com a gente, e que começaram a entender muito mais os grupos. E aí a gente deu nomeamos eles como administradores, que tem a Hannah, tem o Alessandro. Essa galera que manda memes pra vocês, hoje em dia, como você falou, eles já entendem muito mais, assim, como é que funciona a dinâmica do meme, já meio que procura evitar fazer memes com coisas... Sim, porque a gente também tem regras. Então, é isso que eu ia falar. Já tem tipo assim, um livretinho de regras do que é o meme, e quem é que dá o aval final, assim, olha, pum, esse meme pode ir pro ar, quando ganha o selo, assim, ó. Então, nós temos em todas as nossas redes a gente tem as regras. São mais de 10 regras falando que pode, que não pode. E os nossos moderadores, eles que aceitam os memes. Então a gente também meio que guia eles, ó, isso não pode, isso tá errado, isso não é legal. E aí eles sabem o que pode e o que não pode aceitar pro grupo. Hoje o South America Memes já tem, assim, então, a ajuda de muita gente, todo mundo que acompanha a página já manda o seu próprio conteúdo pra tentar emplacar um viral, mas no início você começou, você mesmo, de repente o Félix, fazendo os memes, né? Sim. Como é que vem essa inspiração pra vocês fazerem o material, o produto que ia pra tua página? Antigamente era muito mais fácil, a gente não tinha muita restrição. Como era algo bem pequeno, não tinha tanta regrinha, tanta coisas a seguir que a gente tem hoje em dia. Então a gente fazia meme com qualquer coisa. E a gente era bem pequeno e a gente sabia o que o nosso público pequenininho ali gostava de ver. DJ Henrique de Ferraz pegou uma
DJ Henrique. Comprou, caralho. Comprou, ele não pegou mais. DJ Henrique. Em questão de criatividade, a gente já tinha uma noção do que o pessoal gostava e a gente brincava sempre com aquilo que o pessoal gostava e era sempre a mesma piada. Então, não era muito difícil para entender o público. Conforme foi crescendo, as pessoas passaram a mudar o gosto, conforme o tempo foi passando e conforme foi vindo várias coisas, várias políticas que a gente teve que adotar. Tipo, a gente não podia fazer mais uma piada com humor mais ácido, não podia fazer uma piada com um humor negro. Porque, além de não ser aceito pelo Facebook, ia vir uma metralhadora de julgamento em cima da gente e a gente tinha que se adaptar a isso. Tamires, fala pra gente, assim, quando um meme flopa, o que é flopar? O negócio não deu certo. Colocou lá, ninguém compartilhou, enfim, o negócio não viralizou. Como é que vocês fazem? Apaga ou passa vergonha? Passa vergonha. Porque da mesma forma, o grupo é muito grande, então da mesma forma que tem muito meme que dá certo, também tem muito meme que não dá certo. Porque a aprovação, além do que não pode e o que pode, de certo ou errado, também vai muito do gosto do moderador. Tem moderador que gosta mais de tal meme e aceita, tem moderador que não vai muito do meme e não aceita e tudo mais. Aprovado ou reprovado? Não, reprovado. Aprovado. Então tem moderador que aceita certos memes que não é bem recebido pelo público. Sim. Mas mesmo assim, a gente deixa lá, vai que um dia dá certo, aparece do nada. Mas a gente deixa, a gente não apaga. Acho que tem um exemplo bem bacana, assim, do Diogo Defante, que vocês fizeram um meme com um vídeo dele que tinha, sei lá, 2 anos. Exatamente. E na época não bombou, e aí do nada o cara foi lá e estourou com um meme que já... O vídeo que já tava, sei lá, 2 anos no ar, né? Exatamente. Baby do Biru Leibe. Ah, vai te tomar no c... Acontece muito isso. Acontece muito. Do pessoal buscar alguma coisa nas entranhas da internet, do nada, fazer um meme e aquilo ser aclamado por milhões e que na época passou batido. Ninguém sabia. Desgraça, velho! Sai de mim! E vocês têm noção, cara, dessa meio que responsabilidade que vocês têm? Porque, por exemplo, você tem aqui o caso do Diogo Defante, o cara estourou com um meme aí e o cara mudou de vida. Sim. Por conta do South America Memes. Então, vocês têm noção desse poder que vocês têm na internet? Esse poder é uma grande responsabilidade. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A gente sabe que o poder do meme é gigantesco. E isso não fica atrelado a ser da South America Memes, ou ser do site dos memes, ou ser do Porta dos Fundos, ou ser do Parafernália. O poder das pessoas de viralizar alguma coisa e de compartilhar alguma coisa é muito grande. E na questão de meme, isso é muito, muito, muito viral. E isso é muito forte. Quando a gente fazia meme para 5, 6 mil pessoas, verem ali, darem seu gostei ou seu odiei, é diferente do que hoje em dia é que a gente fala para 50 milhões, que é o alcance do Instagram. Que muita gente já entende o que é meme hoje também. Exatamente. Né? Antigamente, quando surgiu, sei lá, minha mãe não sabia o que era meme. Hoje ela já sabe, já acompanha, já compartilha. Exatamente. E é um terreno muito perigoso, né? Você tá pisando em ovos. Porque você não pode fazer um meme zoando uma pessoa sem ter o consentimento dela. Porque talvez ela não goste. Ou talvez eu faça com que milhões de pessoas tenham uma visão daquela pessoa que aquela pessoa não vai gostar. Então, você tem que ter muito cuidado ali. O poder dos memes é gigantesco para o bem e também para o mal. Eu vivo falando por aí pra todo mundo. Eu tenho 1 milhão de patrimônio acumulado. Eu comprei ações na Bolsa de Valores. Júnior Santorini. Então é isso, galera. Muito obrigado, pessoal do South America Memes. Valeu, Jones. Valeu, Tamires. Valeu, Gabriel. Gabriel, fala pra gente aí, quem quiser achar o South America Memes, como é que faz? Bom, South America Memes, Instagram, South America Memes, Twitter, South America Memes, página South America Memes, grupo South America Memes. Pode pesquisar, a gente tá em tudo quanto é plataforma que você imaginar, inclusive o VK que ninguém usa. Que é isso, VK? É uma mídia russa aí. Pô, lá na minha área, VK e Vila Kennedy. Gente, ó, muito obrigado por vocês estarem assistindo Viralizando. Até o próximo programa. E agora fiquem aí com a previsão do tempo com a Madu. Aqui choveu e relampagou. Aqui tá chovendo e repangalejando.